Investidor, ó, presta atenção, só existe um fim para quem opera o mercado de opções binárias. E esse fim é o quê? É quebrar banca? É perder dinheiro? Não. O fim para quem não desiste é a prosperidade financeira. Então saiba que, porra, tô quebrando banca, André, tô entregando dinheiro para Cutex, para Equioption, para Binomo. Saiba que faz parte, né, desse caminho, dessa jornada. Muita gente, por exemplo, busca uma formação típica, nada contra, formações universitárias típicas, né? Então, eu quero, por vocação, ser médico, ser engenheiro, nada contra, né? Tem gente que faz por vocação. E isso não descarta também, se tu tem uma formação, tu investiu o teu dinheiro no mercado de opções de uma maneira a buscar uma rentabilidade interessante. Mas enfim, muitos buscam aí a formação típica, né? Investem mais de 30 mil reais na formação, 6 anos e sai desempregado. Agora, porra, começou a operar aí opções de um mês pra cá, começou a se profissionalizar agora, a buscar conteúdo de verdade agora, ou se não começou, vai começar a partir de agora. Fica aí o convite para tu conhecer mais conteúdos no canal e no fim aí eu vou deixar um bônus, viu? E lembra, não sai do vídeo, eu vou te mostrar uma estratégia prática aqui, simples. Mas, pô, tu começou agora, né, a buscar, a se profissionalizar, certo? E quer dar aí um passo maior do que a perna. Já quer ter resultados instantaneamente. Então saiba que se tu tá rumo ao profissionalismo, não desiste, velho. Não desiste dessa tua jornada, tá? O único fim existente para quem opera opções binárias e não desiste é a prosperidade financeira. Não só opções binárias, como outros mercados. Beleza, família? Então, buenas, investidor. É novo no canal, tu vai curtir demais o conteúdo fora da curva, tá? Um conteúdo diferente do que se tem comumente aí no YouTube. Vamos trazer aí um trading que eu fiz, certo? Me rendeu mais ou menos... tem até nota para conferir ali no trading, tá? Foi um trading baseado em preço e volume. Eu nunca, família, faço entradas baseado em nada. Ou baseado somente, por exemplo, no indicador, né? Por exemplo, aqui ó, só no indicador, no RSI, ou sei lá, nas bandas de Bollinger, ou sei lá, nas médias móveis, não. Se for para operar indicador, eu pego aqui o indicador e não olho mais para o preço, família. Então o indicador serve para tu buscar confirmação. Então eu busquei um trading aí analisando o preço e o volume, já vou te mostrar como aconteceu. Me rendeu mais ou menos 22 mil e foi um trading rápido, viu? Lembrando, eu não curto fazer trading que nem muitos aí ensinam. Na minha opinião, esse tipo de gente não vive do mercado. Trading aí de 1 minuto, de 30 segundos, não. Eu busco operar o movimento, tá? Também busco operações de retração às vezes, mas daí ela tem sempre mais base do que comumente aí o pessoal busca, né? Retração em zona de resistência de M5, em zona de suporte de M5, sem nenhuma base. A consequência é que a tua análise fica crua, tu acha oportunidades de retração a todo momento, já que, pô, a tua análise não tem muita base, né? É simples. Lembrando, o simples funciona, porém, o simples bem basado, né? O arroz com feijão funciona, mas o arroz com feijão correto. Mas enfim, família, curto pegar retração também. Mas esse trading que eu vou te mostrar aqui, eu operei o movimento, beleza? Depois do pullback na média móvel. Uma média móvel simples aí que eu curto muito utilizar, certo? Então a gente percebe que tem muitas estratégias aí no YouTube, né? Estratégia para tudo que é canto aí, estratégia chinesa, método europeu, sei lá o que, sei lá assado. Cara, se tá funcionando uma estratégia dessas aí que tu tá utilizando para operar OB, Forex, mini índice, mini dólar, continua. Não se mexe em time que tá vencendo. Agora, pô, não tô saindo do lugar, ou já tô acompanhando o conteúdo do canal aqui, André, e quero me profissionalizar cada vez mais. Não descarta o vídeo, não descarta esse conteúdo e assista até o fim. Já te convido aí a se inscrever, viu, se tu é novo. A casa, tá, dessa revolução no cenário de OB é aqui, viu, no canal do JR. Simbora, família. Então quero ver todo mundo consistente aí, essa é a nossa missão. Prova disso, pô, a gente não monetiza quase que, né, zero aqui na revolução, quase que 0 centavos. Não monetizamos com anúncio, nada, justamente porque eu vivo do mercado e trago esse conteúdo no modo 0800, certo? Eu e minha equipe aí temos uma missão muito mais do que, porra, ficar postando vídeo por view pra enganar a galera e ganhar dinheiro com link de afiliado, não. A gente tá aqui pra, porra, revolucionar o cenário, trazer um conteúdo sério pra tu viver do mercado como eu vivo. Eu, porra, já caí em várias ladainhas, família, já quebrei uma porrada de banco, o pessoal sabe disso. E rumo a essa jornada, né, rumo ao profissionalismo que eu passei, não foi fácil. Então tem gente aí, eu vejo que acompanha a revolução, tá comentando, porra, André, tô patinando ainda. Não desiste, velho. Não desiste que o fim é bem melhor do que o começo, certo? Então o fim para quem opera OB não é quebrar banca,
não é perder dinheiro para a corretora, é ter estabilidade financeira. Operar de modo profissional, consistente, certo? Saber o que está fazendo, saber perder dinheiro e saber ganhar dinheiro, saber parar e saber continuar, tá, família? Então, porra, a minha jornada aí foi cheia de buraco, né? Perdi bastante grana roletando por falta de psicológico, né? Às vezes estava lucrando ali no dia, pô, comecei ali com 200 conto no dia, fui para 1.000, mas por essa ganância tomar conta dos meus trades. Acho que tu já passou por isso, viu, investidor? Viu, família? A ganância tomar conta das operações, acaba, por exemplo, quebrando a banca em poucas horas, depois de ter, porra, feito um dinheiro maroto, um dinheiro bacana. Então a gente está aqui para lapidar todos esses detalhes, né? Controle de emoções, gerenciamento de risco e operações com base em análise técnica, em leitura de fluxo. Preço e volume, não, sei lá, ficar olhando indicador puramente, né? Lembrando que eu busco confluência em indicadores, né? Mas confluência, confirmação, não fico para abrir um trading aqui, uma posição, me baseando inteiramente 100% no indicador. Não curto fazer isso, e quem opera indicador não tem sucesso no mercado, viu? Ao longo dos meus 7 anos aí, 6 anos e uns quebrado, nunca vi um trader que opera baseado 100% em um indicador. Tem vários aí no YouTube que vendem essa ladainha de indicador mágico, não cai nesse conto de fadas. Se tu quiser, né, testar por conta própria, tu vai ver que, porra, tu vai acertar algumas operações baseado somente no indicador, operando indicador mágico aí do YouTube, sim, mas não vai ter constância, consistência nos teus resultados aí, beleza, família? Então vamos lá, o que é uma estratégia? Eu vou mostrar a estratégia ali que me rendeu um dinheiro bacana. Então uma estratégia é algo que funciona muito, é um hábito do mercado, né? Então o mercado financeiro tem vários hábitos, família, várias coisas que, pô, estudiosos de análise técnica, por exemplo, de padrões de candlestick. Então eles começaram a estudar o passado do gráfico, né? Perceberam que, pô, sempre que aparece, por exemplo, a figura de um triângulo no gráfico com fundos ascendentes, ele rompe o topo e vai para cima. Então é isso, é hábito, mercado é hábito, estratégia é hábito, beleza? E todas as estratégias técnicas que eu trago aqui, eu não usei uma vez, eu não usei 2 vezes, não, é validado durante anos aí, não só eu, como centenas de traders realmente profissionais que vivem do mercado utilizam aí. Então eu não tirei do mundo das ideias, viu, família? Mas estratégia é isso, é um hábito, certo? É um hábito do mercado, a gente identifica esse hábito, começa a entender que, porra, sempre que tal coisa acontece, outra coisa, isso desencadeia outra coisa posteriormente, por exemplo, padrões de candle. Padrões de candle nada mais é do que tu analisar o passado do gráfico e identificar hábitos. Por isso que, porra, aparece muito indicador milagroso aí, família, porque o pessoal vê que funciona uma vez, né? Analisando, por exemplo, o passado do gráfico e acha que vai funcionar, né? Tu operando com base nesse indicador dessa maneira, Ctrl+C, Ctrl+V, bateu aqui, vende, bateu aqui, compra, sem nenhuma base no preço, no volume, em outros time frames, não espera entrada de... Cara, se baseia puramente ali no indicador, né? No indicador, porque viu no passado que funciona uma vez. Mas estratégia é isso, tá? É análise de hábito, é análise de coisas que, porra, se desenvolveram, né? Os movimentos passados do gráfico. Então, porra, André, sempre que rompe um topo, o gráfico normalmente busca um pullback, entra volume, ele sobe. Um hábito, né? Pô, sempre que acontecer isso, normalmente ele sobe, pode descer, pode. Mas enfim, existem estratégias aí super eficazes e simples, viu? Arroz com feijão, tá? E no início do vídeo eu falei sobre a retração. Eu não curto, né, a retração muito crua, porque na minha opinião, se tu ficar pegando retração em toda a zona de... Pra quem não sabe o que é retração, é tu buscar uma operação bem curtinha, num toque de uma zona, por exemplo, de resistência, uma zona em que a gente tem briga de preço, a briga de compradores e vendedores, no caso aqui é uma resistência, um acúmulo de vendas, né, de ordens vendedoras ali. Mas enfim, tem gente que, porra, busca operações de retração em toda a zona de resistência, em toda a zona de suporte, em toda a zona de briga. A consequência disso é que tu cai no overtrading, tu faz operação demais, os teus tradings não tem muita assertividade, porque, porra, se tu for pegar retração em zona de briga, tu acaba pegando muito trade em qualquer ponto, né? Então tu opera sem método, certo? Tu opera sem método aí. Agora, quando tu torna isso mais seletivo, né? Essa operação de retração, eu só vou operar retração de M15. Quando buscar uma resistência, um suporte de M30, então tu torna o negócio mais seletivo. A consequência disso é que, porra, tu vai acertar mais, vai buscar menos tradings, porque tu vai achar menos oportunidades, a análise vai ser bem mais assertiva e ainda vai ser simples.
Então, eu falei sobre a retração de M5, né? Não é que eu não curta, família. É que muitas vezes, né, a gente opera destino de uma vela de M5. Então, tu tá tentando adivinhar, né, em uma resistência que talvez não tenha muita estabilidade, um suporte que não tem muita estabilidade, ou, sei lá, um canal de alta, um canal de baixa. Tá tentando adivinhar o destino de uma vela, né? Então, dependendo dos fatores que tu leva em consideração para buscar esse trading, ele, vai se tornar muito pouco assertivo e tu vai perder dinheiro operando retração de M5, beleza, família? Esse tipo de trading rola em outros mercados, não só em opções binárias. Então, o pessoal no mini índice, no mini dólar, busca retração, mas não de uma vela. Eles buscam uma venda, por exemplo, em uma zona de resistência, opera o movimento. Dá para fazer isso em OB? Dá. Mas dá também para pegar a operação de uma vela, né? Aqui em OB a gente trabalha com tempo de expiração. Só que tu tem que tornar isso mais seletivo, tá? Um pouco mais complexo, né? Levar mais fatores em consideração, buscar mais pistas antes de buscar essa retração, certo? Toque em zona realmente forte. Então já fica a dica para quem curte retração, mas não é o tema desse vídeo. A estratégia técnica aqui que eu vou mostrar, tá? Que me rendeu. Já vou mostrar a operação que eu fiz, viu, família? Vamos mostrar a operação ali que eu fiz, né? Me rendeu 22k, se eu não estou enganado, não foi em retração, tá? Eu operei pullback na média, né? na média móvel, como aqui mais ou menos, tá? Apesar de ter rompido o fundo aqui, certo? Cacetado bastante volume, rompido a primeira média móvel, né? Violado aqui a média móvel de 99, que é essa azul, buscou a verde, retraiu. Quem gosta de pegar a retração, aí ó, retração em média móvel é um pouco mais seletiva, dependendo da estabilidade dessa média móvel, do que retração em qualquer zona de resistência e suporte. Ainda mais se for, por exemplo, no time frame de M15. Beleza? Mas enfim, ele tocou aqui na média móvel e voltou a subir. É isso que a gente busca na estratégia, esse pullback, tá? Encostou na média móvel, a gente espera uma vela de confirmação, como se fosse, para quem aí já é da família, já é prata da casa, Lago Ness. Só que a gente busca o pullback dessa vez na média móvel. Certo, família? Na média móvel. E eu queria falar um pouco para vocês de estratégia, a gente estava falando ali de estratégia, e eu gosto sempre de relacionar, gosto não, né? Vamos relacionar, vamos fazer analogia com o War. Não sei se vocês já jogaram um jogo de tabuleiro War, mas lá, família, eu achava que não tinha nenhuma estratégia. Foi como eu comecei no mercado financeiro, né? Achando que era cassino, roleta, e a maioria dos youtubers aí pregam esse tipo de coisa em opções binárias, te ensinam, te alienam, né, a ficar roletando, comprando, vendendo no time frame de M1, de 30 segundos, sem nenhuma base. Eu também achava que era assim. Aí quando eu comecei a jogar o War, eu também achava que, não tinha nenhuma estratégia. O War é um jogo de tabuleiro, família, em que tu vai dominando as regiões, certo? Tu ataca as regiões vizinhas. Eu achava que, não tinha nenhuma estratégia. Muito pelo contrário, existe sim uma estratégia, tá? Tu tem que, obviamente, cumprir o teu objetivo no jogo, tá? No War. No mercado financeiro, por exemplo, tu tem que cumprir o objetivo de ganhar dinheiro, certo? Para isso, tu tem que ter uma estratégia bem delimitada, e eu entendi isso no War, que existia uma estratégia, tá? Eu dominar, por exemplo, continentes um perto do outro, fazer uma barreira bem bacana aí. Então tem estratégia assim no War, como no mercado financeiro. Então estratégia nada mais é que algo que dá muito certo? Um hábito do mercado que sempre que, aquilo aparece, posteriormente algo vai acontecer, vai subir ou vai descer, beleza, família? Então, perdi grana pra caramba roletando, achando que o mercado era isso que o pessoal pregava aí, né? Quando comecei a me profissionalizar, não foi da noite pro dia, como eu pensava que seria, né? Em um mês, 2 meses, foi uma constante evolução, como, por exemplo, uma formação universitária, né? Que eu falei ali, 6 anos tu sai desempregado. Então, não tenta acelerar os teus resultados, viu, investidor? Não tenta, não faz isso, não faz essa borrada. Então, no War eu entendi que tinha estratégia, no mercado também, tá? E comecei a buscar estratégias que façam sentido, que sejam ali realmente profissionais e bem embasadas. E família, lá no War, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma estratégia bem básica, tá? De dominar, por exemplo, regiões pequenas, tá? Que não me rendiam tanto ali por rodada, porém eram mais fáceis, né? Dependendo da onde eu spotava, eu ia buscar outra região mais próxima. Enfim, eu tinha uma estratégia. E tinha variações dessa estratégia. No mercado financeiro, tu pode sim ter uma estratégia e variações dela, tá? Mas eu te recomendo focar no arroz com feijão. No War, por exemplo, quando eu comecei a tentar variar muito a minha estratégia, ela começou, a dar menos certo. Agora, quando tu foca no arroz com feijão, uma estratégia boa,
seletiva, né? Não precisa ser super complexa, mas complexazinha, né? Seletiva. E tem base analítica, vale mais a pena do que tu ficar buscando muitas variações. Então tu quer aplicar tudo ao mesmo tempo. Então uma estratégia, tá? Tu padronizar a tua forma de operar é o segredo em opções binárias, não só em OB como em outros mercados. Então, por exemplo, quem opera mini índice e entra lá de forma não seletiva, não tem um operacional claro, não tem uma metodologia clara, certo? Tanto para entrar nas operações quanto para gerir o capital, gerir as entradas, perde dinheiro, família, não é só em OB isso. Então tem que padronizar, tem que ter uma padronização, variação funciona assim, mas eu creio que, na minha opinião, vale mais tu fazer isso aí depois que tu buscar, né, ter uma certa estabilidade nos teus resultados, começar a ser consistente. Aí tu pensa em variar as tuas estratégias, né, buscar variações aí. Agora, de início, cara, até tu começar a correr rumo à consistência, né? Fechar mês após mês positivo, né? Vai ter dia que tu vai perder dinheiro sim, tá? Tu tem que entender isso, bota isso na tua cabeça. Vai ter dia que tu vai perder dinheiro, mas o importante é fechar o mês no positivo e buscar muitas variações no início não é bacana. E lembrando, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Então, porra, eu trago conteúdos super profissionais aqui sobre diário de trading, sobre racionalização, tu racionalizar a tua taxa, né, onde vai ficar a tua taxa em OB. No fim, tu vai ter acesso a todos esses conteúdos, eu vou deixar no fim para tu continuar estudando, caso tu não tenha visto um deles ainda. Fica tranquilo. Mas enfim, então, o que eu quero dizer com isso? Que, porra, tá buscando conteúdos profissionais, mas quando tu abre o ativo na Cutex, na IQ Option, na Binomo, tu tem preguiça. Tem preguiça. Então, família, quando eu entendi, foi uma coisa que, porra, revolucionou, tá? E a gente tá aqui para revolucionar. Revolucionou a minha forma de operar, a minha forma de pensar também, certo? Que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, se, porra, tu tem que ficar 2 horas analisando, esperando a oportunidade, depois tomar uma porrada do mercado, tomar um loss e parar de operar, tu vai fazer o que tem que ser feito. Eu lembro que quando eu comecei algo que me fazia perder dinheiro, né, era achar que isso daqui é um jogo. Então eu operava por hobby. Não queria, na minha mente, eu não queria viver realmente disso daqui. Não, eu queria fazer uma grana e ficar milionário. Agora, quando tu bota em mente que, porra, tu vai profissionalizar o negócio, tu vai viver disso daqui. Tudo bem se tu tem outros empregos e quer só investir o teu dinheiro, mas enfim, tem que botar isso em mente. Tu quer viver disso daqui, tu vai profissionalizar o negócio, só vai entrar quando a oportunidade aparecer, né? Quando o teu operacional aparecer no ativo, e eu vou te mostrar um aqui com média móvel, certo? Então tu tem que fazer o que tem que ser feito, velho. Se o que tem que ser feito é, tu bater print das tuas operações para estudar elas depois, depois de tomar um loss, tu tem que pensar, não agir de maneira emocional. Ah, depois de bater o stop loss eu tenho que parar. Cara, vamos começar a fazer isso a partir de agora. Fazer o que tem que ser feito. E bota na tua mente que tu quer viver disso daqui, tá? Porque a próxima vez que tu sentar aí no PC ou na frente do celular, tu não vai arriscar o teu capital de bobiça, porque tu quer viver disso daqui, tu vai profissionalizar o negócio. Certo, família? Então eu vou trazer aqui, como eu falei, eu trago vários conteúdos aí, mas o pessoal às vezes, né, quer continuar roletando, quer continuar operando igual um amador, igual uma criança, né? Falando de mentalidade e não de idade. Então você tem que fazer o que tem que ser feito, cara. Viu? Eu tô aqui para ajudar, mas tu tem que se ajudar, tá? E não desiste por causa de uma quebra de banca. Tu tá progredindo rumo ao profissionalismo, faz parte. Sempre conto a minha história. Quebrava mais de 12, 13 bancas. Já quebrei, né? Quebrava não, já quebrei. E quando eu comecei a me profissionalizar, não foi, porra, de uma semana para outra que eu comecei a ter estabilidade e fechar mês após mês no positivo. Não, quebrei algumas bancas ainda. Aprendendo com erro, fui evoluindo, então não desiste, viu? Não desiste. Então tu tem que fazer o que tem que ser feito. André, eu vou operar somente com uma estratégia tal. Vou padronizar o meu operacional. Pronto, tem que fazer o que tem que ser feito. Se o que tem que ser feito é buscar um trading, 2 tradings, ficar analisando durante 4 horas, pronto. Tem que fazer o que tem que ser feito. Chega de operar igual moleque, família. Na próxima vez que tu abrir tua corretora, pensa que tu quer viver disso daqui. E se tu quer viver do mercado, tu não vai tratar o teu dinheiro igual lixo, entrando de modo aleatório. Tá tudo aqui dentro, família. Tá tudo aqui dentro, por isso que eu bato muito na tecla aqui no canal. A gente fala sobre análise técnica, falamos sobre leitura de fluxo, indicadores, mas eu bato muito na tecla do emocional, do controle de emoções, do gerenciamento de entradas, do gerenciamento de capital. Porque é muito importante, não só em OB, não só em opções binárias, como todos os mercados em que a gente busca ali tradings, operações de alto risco, certo? Operações curtas,
Quanto mais curta a operação, mais isso vai te deixar ansioso no caso de loss ou independente, no caso de win também. Por isso que eu sempre prego também aqui no canal, viu, investidor? Se tu é novo, saiba que tu tem que fazer isso, na minha opinião, como na opinião de vários traders profissionais, tá? Buscar poucos tradings, porque daí tu analisa bem mais, certo? Tu tem mais tempo ali para buscar uma análise embasada, esperar o teu operacional aparecer no gráfico e não mexe tanto com esse lado ansioso. Buscar poucas operações te traz ali mais estabilidade psicológica, é mais fácil de gerir também. Tem 1001 benefícios aí. Eu nunca vi, viu, família, um trader que ganha dinheiro de forma consistente aí ao longo dos meus 7 anos, não só em OB, todos os mercados. Nunca vi um que faz, 50, 60, 30 trades no dia. Então você tem que fazer o que tem que ser feito. E se liga só na operação aqui que eu busquei, certo? Vamos abrir aqui, ó. Foi na Binomo, tá? Mas é OB como ali na Cutex, tá? O mesmo mercado. Então busquei uma operaçãozinha de compra, beleza? Esse trading aqui foi um trading longuinho até, eu queria ver até o timing aqui, mas não tem, né? Mas vamos ver quantas velas vai durar, estamos no time frame de 5 minutos, beleza? Então o que eu levei em consideração para buscar essa operação? O gráfico vinha no movimento de alta e ele rompeu uma média que tinha estabilidade. Então se tu olha para o passado, tá? Olha para o passado e olha para a média e vê que ela está sendo rompida a todo momento, ela não tem estabilidade. Agora, nesse caso aqui, essa média aqui, família, é uma média simples, ou seja, SMA 20 períodos, certo? Uma média que acompanha muito as tendências do dia. Então eu percebi que ela estava sendo respeitada, né? Se ela não está sendo respeitada, não tenho por que usar ela. Ela está sendo rompida a todo momento. Aconteceu um rompimento aqui, né? Aqui brincou em cima dela, ó, brincou em cima dela, mostrando respeito, e no passado estava respeitando demais. Então eu levei isso em consideração, certo? O gráfico vinha no movimento de alta, perdendo um pouco de volume, tá? Nas últimas pernadas, fazendo um topo duplo, tá? Um topo na mesma região que mostra normalmente, tá? A perca dessa força, dessa guinada nesse caso de alta, tá? Formação de topo duplo. Se fosse fundo duplo, por exemplo, aqui formou um fundo duplo, né? Mas como um movimento de alta, pode ser obviamente que o gráfico venha aqui e rompa posteriormente esse topo duplo, sim, mas não foi o que aconteceu, né? Eu comecei a identificar isso daí. Topo duplo, opa, perca da força compradora. Fundo duplo, então meio que deu uma consolidada nessa região, tá? Fez uma vela aqui, cara, um padrãozão de topo, né? Olha como perdeu volume essa vela aqui, certo? Então quase com topo triplo, né? Se a gente levar isso em consideração aqui como uma zona e não como uma linha, né? Como uma zona. Então fez ali, demonstrou certa força aqui vendedora, né? Tinha muitas ordens aqui posicionadas com toda certeza. E essa retração aqui, família, nos mostra muito isso. A briga dos preços, certo? Pavio para cima e o tamanho do pavio importa muito, certo? E aqui ele foi performando um pivôzinho, beleza? No momento em que ele performou esse pivô de baixo, ele rompeu aqui o fundo, ele já começou a dar início à reversão do movimento. Porém, essa reversão não foi confirmada, certo? Essa reversão não foi confirmada. Eu tracei uma fibo do fundo aqui dessa tendência, que não tá dando para ver muito bem, mas eu tracei uma tendência, né? Do fundo, tá? Ao topo da tendência. Beleza, família? Tracei. Já vou botar em outra tela aí para vocês verem, por exemplo, o saldo ali bonitinho. Então tracei uma fibozinha do fundo ao topo e vi que a correção aqui foi em uma zona de fibo, se eu não me engano 61.8, tá? Então o gráfico rompeu o fundo, certo? Muitos aqui já entenderam como reversão e eu ainda não entendi porque ainda estava sambando na zona de fibo, tinha acabado de romper somente um fundo. Se viesse degolando outro fundo, aí eu sempre prego o seguinte: tendência de alta forte não rompe fundo, família. Rompeu um, se rompesse o segundo, já ia iniciar a reversão. Então aqui a gente tem um pivôzinho de baixa, né, cacetando e rompendo o fundo, mas depois o gráfico vem, samba em uma zona de fibo, certo? E consolida. Perde volume e vem rompendo média de 20 para cima. Então o que eu espero depois de um rompimento de uma média de 20 para baixo? Eu espero que o gráfico vá reverter e vá começar a trabalhar abaixo da média móvel de 20. Certo? Lembrando, não adianta tu estudar a média móvel de 20, levar ela em consideração na tua análise se o gráfico não respeitou ela, se o ativo que tu está operando não está respeitando ela.
Aí não, né, tá passando por dentro dela a todo momento, rompendo, violando ela a todo momento, aí não vale a pena, certo? Então aqui, ó, pode ver que as duas médias elas estão ascendentes, né? Elas estão para cima. Então o gráfico vem aqui cacetando oferta, dá um pullback mais longo, certo? Até uma zona de FIBO e até a média móvel de 150, média móvel simples também, essa verde aqui, consolida e rompe média móvel, certo? Eu entrei nesse rompimento? Não entrei nesse rompimento porque era uma zona de pullback aqui, ó. Certo? Então o gráfico poderia dar o pullback até a zona rompida e depois cacetar a oferta. Então eu esperei, viu, família? Esperei o gráfico começar a trabalhar acima da média móvel novamente. Certo? Começar a trabalhar acima da média móvel novamente. E peguei esse tradezinho aqui na retração na média de 20. Então ele veio aqui novamente, fez um fundinho duplo. Como eu falei, normalmente fundo duplo sinaliza essa perca da força vendedora. Tá? Como o meu trading ele foi longo, eu peguei logo no toque, mas tu poderia ter esperado uma vela de confirmação aqui para pegar esse trading de compra com uma expiração aí de 15 a 25 minutos, independente da corretora, né? Binômio, Tech Option, Expert Option, Pocket Option. Aqui é opções binárias, o mercado é o mesmo. Para quem opera outros mercados, dá para tu buscar esse tipo de trading também. Então, o gráfico ele rompe um fundo, tá? Não dá continuidade ao movimento, perde aqui volume, né? Querendo ou não, dá uma consolidada na média móvel, rompe média móvel, tá? E depois rompe topo. Então, esse rompimento desse topo aqui, família, foi muito importante, viu? Para minha operação, porque daí eu já entendi que o gráfico estava pivotando, né? Pivôzinho de alta. Ele iria formar a partir daqui, possivelmente. Dá para operar no rompimento da máxima também, dá para esperar a candle de confirmação, mas eu quero que fique claro o porquê que eu não operei logo depois do rompimento da média de 20, porque era uma zona de pullback aqui deste movimento, querendo ou não, né? Rompeu o fundo, normalmente o pullback vem no fundo rompido e depois caceta a oferta. Então, por isso que eu não busquei uma operação aqui de compra, viu, família? Eu esperei o gráfico romper uma máxima, pelo menos, certo? Para demonstrar essa volta do mercado. Senão não valeria a pena operar. Eu não iria operar nem vendido nem comprado, certo? Se não rompesse, por exemplo, a máxima aqui. Se o gráfico viesse e rompesse média, eu ia esperar romper fundo. Aí, se rompesse fundo, eu ia pensar em entrar vendido, tá? Então, muitos aqui, por exemplo, tacaram venda aqui depois de uma barra como essa. Pô, média móvel de 150, zona de FIBO. Espera, cara. Espera romper se tu quer operar vendido. Eu esperei, não rompeu. Rompeu média móvel de 20, um sinal de que o gráfico iria retomar, né, a pernada. Isso daqui só se tratava de uma correção e não de uma reversão. Foi assim que eu interpretei. Estou tentando passar aqui, família, como eu li o mercado, né? Como eu li o mercado. Eu li desse modo, a pernada estava acontecendo aqui de baixa, né? Rompeu o fundo duplo, essa consolidação do topo aqui, certo? Rompeu, poderia ser que a partir daqui o gráfico revertesse. A média móvel iria trabalhar só acima dele aqui, mas não foi isso que aconteceu, né? Tratava-se justamente de uma correção mais longa até uma zona de FIBO e o gráfico retornou a partir daqui. Certo? Então, o rompimento da minha média de 20 foi super importante, mas não só isso, o rompimento da máxima aqui também. Beleza? Se a tendência fosse de baixa, se a gente startasse uma tendência de baixa a partir daqui, o gráfico ia dar um pullback e ia derreter. Tendência de baixa normalmente não rompe topo, e tendência de alta normalmente não rompe fundo. Então, por isso que quando rompeu esse fundo aqui, eu fiquei esperto. Opa, a tendência já não está tão forte, rompeu fundo. Tendência de alta forte, bem inclinada, né? Com uma inclinação bacana, uma entrada de volume bacana, rompe topo, família, não fundo. Pode romper um fundo como aconteceu aqui, sim. Mas, pô, fundo duplo, né? Que a gente fica mais escamado ainda, certo? Então veio rompendo esse fundo aqui. Aí eu fiquei alerta, né? Pô, se rompesse, por exemplo, a minha zona de FIBO aqui e a média de 150, eu ia buscar uma venda talvez depois de um pullback. Então, foi assim que eu interpretei o mercado, viu? Pernada de alta, correção, acompanhei a correção, porque poderia se tratar de uma reversão. Não operei na correção, eu não opero contra a tendência, viu, família? Mas enfim, ó, o total de investimento, total aí que eu peguei nesse trading foi 20k, velho. Foi 20k, então foi mais de... Se eu não me engano, foi 5, né? 5 taxas de 4k, já que eu não consigo, família, em opções binárias, pegar um trade de 20k.
certo? Então eu peguei esse trading aqui na média móvel, esperei aqui o rompimento dela, né, mostrando essa volta da força compradora. Aqui ficou uma indecisão, e veio cacetando a oferta, rompendo o máximo. Beleza, esperei o pullback, como eu falei, tu poderia ter esperado uma vela de confirmação, tu poderia ter esperado o rompimento da máxima, certo, família? Nesse caso eu não esperei aí. Peguei meu trading aqui, trading longo, inspiração longa para mim operar essa retomada. Porque, porra, se eu busco um trading, por exemplo, de 5 minutos aqui, uma vela, e a gente tem uma vela de baixa, eu já tomo loss, cara. Agora, se eu busco um trading de 25 minutos, tem uma vela de baixa, 5, mais uma vela de baixa, retrai aqui na média de 150, 10, 15, 20, 25. Então, ó, 3 velas de baixa e 2 de alta, e eu ainda tive sucesso nessa operação, porque eu operei o movimento, essa retomada. Peguei um trading de mais de uma vela, nesse caso 25 minutos, né? Certo? Dava para buscar uma retração na média móvel aqui? Dava, mas aqui não tem estabilidade, né? Ó, rompeu aqui, então era perigoso tu buscar, né? Como eu falei, dá para operar retração sim se tu tiver método, certo? E deixar a retração mais seletiva, não ficar entrando em qualquer retração aí. Beleza? Peguei esse tradezinho aqui, beleza? Bem aqui nesse ponto, certo? Pode ver que respeita bastante, ó, e já começa a desenhar. Deixou lá o fundinho, deixou o pavio para baixo, já começa a desenhar. Se eu quisesse, família, ó, o rendimento foi de 37k, não de 22k. Então o lucro foi de 17 mil. Se a gente pegar aqui para tu saber o lucro aqui na Binomo, na Cutec, se eu não me engano, aparece ali o lucro no canto já, mas aqui aparece o rendimento. Então o lucro o que é? É o 37 mil reais, né? Que foi aí o meu rendimento menos o valor que eu entrei. O valor que eu investi. Muita gente fica só mostrando, ganhei 100 mil, beleza, e com quanto tu estava operando, quanto tu teve que entrar ali para fazer essa quantia. Então, se a gente diminuir aqui do 20k, dá 17 mil de lucro, tá aí no título, né, certinho, até porque não tinha conhecimento do título, né, ao gravar o vídeo. Certo, família? Então busquei esse tradezinho aqui, depois do rompimento, né, da média móvel, dando essa noção de que o movimento ia voltar, né, família? Como eu falei, se a partir daqui a gente tivesse uma reversão, o gráfico ia dar um pullbackzinho, por exemplo, até a zona rompida, e ia cacetar a oferta rompendo o fundo. Não foi isso que aconteceu. Então, porra, é a retomada, né? Então, realmente, esse movimento de baixa se tratava de um pullback, certinho, uma zona de Fibo, beleza? E aqui a gente pensa em operar comprado a favor da tendência. A tendência ainda é de alta, apesar dessa pernada de baixa. Não reverteu a tendência, não, longe disso, né? Prova disso daí é o rompimento da média de 20 aqui, rompimento de topo, certo? E agora buscando romper aqui a zona de pullback. A gente não chama de zona de pullback porque o movimento é de alta, certo? O movimento é de alta, mas a zona rompida aqui, que antes agia como suporte, agora vira uma resistência aqui, né, família? Mas lembrando que já rompeu ela, por isso que esse rompimento de máxima aqui é super importante, viu? Então, média móvel de 20... SMA, média móvel simples de 20 períodos, é super bacana para operar tendência, operar movimento em euro-dólar, AUD-CAD, até no Crypto Index, né, que é o ativo aqui que eu estou operando. Beleza, família? Então, ó, o trading começou a rolar, ó, vela de baixa, quem fica operando destino de vela aí, não sei se vai chegar a fechar baixa, não. Ó, vai testar a máxima, então, cara, tradezinho top. Ó, tá? Na máxima, ó, olha como deixa, viu? Sempre importante tu ficar de olho no volume das velas, né? Por isso que eu sempre falo de preço e volume. Olha como deixa, né, um paviozinho na região. Perigoso tu ficar acreditando no rompimento aqui. Espera acontecer o rompimento da máxima para operar a favor desse rompimento. Não fica clicando em comprar perto de uma máxima, né? Uma máxima ali que, querendo ou não, tem um pouco de estabilidade, não tanta, né? Mas conflui quase com uma zona de pullback. Uma máxima aqui também. Mas enfim, espera romper. Eu peguei o tradezinho no fundo, então tinha um espaço bacana, né, da minha taxa até o topo. Tinha uma boca de funil, né, que a gente chama, certo? Um espaço bacana, família. Agora, se, não tem um espaço bacana, não vale a pena, né? Se, por exemplo, a máxima é aqui assim, ó, e o trading que eu vou buscar é aqui, a taxa vai ficar muito espremida, não vale a pena. Eu já falei sobre isso, sobre posicionamento de taxas em outros vídeos, viu? Tu que quer se profissionalizar, investidor no fim, eu vou deixar mais conteúdos para tu continuar os teus estudos. Eu quero te ver consistente.
Vai me passando os teus resultados aí nos comentários, lá no Instagram, tanto positivo quanto negativo. Tá? Trader de verdade tem resultados negativos, mas a diferença é que ele sabe perder dinheiro. Não deixa, por exemplo, o resultado negativo influenciar no psicológico e fazer tu começar a roletar, que é buscar trade em venda, igual os youtubers aí ensinam, né, sem nenhuma base. Começar a tentar recuperar, então tu aumenta às vezes a mão. Então cuidado com tudo isso daí. Beleza? Então começou a performar aqui, deixa eu ver quando que acaba o trading. Então, ó, 4 velas, já foi 20 minutos aqui de operação. Um pouquinho mais certo eu peguei nessa vela aqui. Então 25 minutos de operação aqui, família, mais ou menos. Ó como tá brigando com o topo. Então, porra, em um topo como esse daqui, espera romper, cara. Espera romper para operar aqui, né? Espera romper a máxima. Certo? Então, por exemplo, pivô. Como que eu opero um pivôzão de alta? Pancadão, a primeira pancada, correção, e tu só opera depois do rompimento da máxima ou no fundo. Tá? No fundo aqui ou no rompimento da máxima. É assim que tu opera pivô, né, nesse caso de alta. Fica para outro vídeo isso daí, família, mas eu quero que tu entenda a importância da média móvel pro pullback, para as tendências, né? Para as tendências, deixa eu ver se vai terminar. Olha só, cara, que coisa linda, família. Que coisa linda, a média ficando bem ascendente. Então essa operação, além de ser a favor da tendência, como eu falei, eu não sabia se aqui ia reverter, né? Não confirmou essa reversão, então operação a favor da tendência, certo? Pancadão de alta. Correção, pancadão de alta, a favor da tendência, a favor das médias móveis. Top demais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas já, família, pra tu ver, né? Tradezinho longo. Tradezinho longo. Ó, nossa senhora. Buscou máxima, tá brigando com máxima. Outro ponto que, porra, não vale a pena, né? Por exemplo, logo em seguida aqui, tu buscar um trade de 5 minutos. Não é assim que se opera, velho. Tu tá tentando criar a oportunidade, vê se tu consegue entender isso. Tu tá tentando criar a oportunidade. Tu não tá esperando a oportunidade aparecer. Tu tá tentando criar a oportunidade de acreditar no rompimento de máxima. Espera romper, aí tu pensa, né? Então aqui, por exemplo, ó, esperei romper a máxima. Pronto, pegou um tradezinho bom aqui de 10 minutos, 15 minutos de compra. Tem que esperar algo acontecer, tu não pode criar as oportunidades, né? Não pode criar as oportunidades. Fora que essa vela tá bem esticada, certo? Então tem que cuidar com tudo isso daí. Meu trading terminou. Pode perceber, né? Tocou nessa máxima aqui que já tinha um pouco mais de instabilidade que essa daqui, ó. Foi a máxima do dia, se eu não me engano, essa daqui. Certo? Onde foi o topo duplo, né? Então tu tem que ter alerta isso daí. Pô, formou um topo duplo antes aqui, né? E o gráfico derreteu. Então, pô, é difícil romper aqui. Vai demorar um pouquinho, né? Pode ser que ele venha buscar, por exemplo, a zona rompida aqui, a máxima rompida, e depois cassete demanda aqui rompa a máxima. Mas tem que ficar alerta, cara, por isso que eu tô falando. Esperar rompimento só depois de ele acontecer. O backzinho sagrado, peguei o movimento aqui, deixa eu ver onde foi o término no meu trading. Aqui assim. 50 e poucos segundos, olha como essa vela tá esticada, família. Então pode ser que a partir dessa vela o rompimento continue, sim. Mas, porra, tu tem que prestar bastante atenção, tá? Tem que prestar bastante atenção. Eu costumo esperar o rompimento se concretizar de uma máxima como essa daqui, ainda mais uma máxima, né? Que formou um topo duplo. Se fosse só uma máxima como aqui embaixo, só um topozinho ali mequetrefe, tudo bem. Agora, porra, topo duplo, foi a máxima do dia. A máxima que fez aí o gráfico romper esse fundo, né? Basicamente, o gráfico apresentou aqui uma máxima, um topo duplo, uma resistência muito forte, ele veio cacetando oferta. Então fica de olho nisso daí, né? Em, por exemplo, pô, movimento de alta, André. Tem um movimento de alta lindo. Logo me fez um topo duplo aqui, como fez aqui, e rompeu, corrigiu e voltou a subir. Fica de olho nesse topo duplo que formou anteriormente, que o gráfico vai se bater depois nessa retomada para romper esse topo duplo. Vai ter aula só sobre isso, família, pra tu que, porra, tá perdido, e faz muito sentido, viu, tu tá perdido, porque isso daqui a gente já começa a avançar, né? Na análise técnica, na leitura de fluxo, e lembrando, o arroz com feijão funciona, tu não precisa prestar atenção em todos os parâmetros que eu falei aqui, não. Se tu tem um método arroz com feijão, uma estratégia funcional, como eu falei lá no ar, não ficar buscando 1001 variações. Ctrl+C, Ctrl+V não funciona, tá? Não vai achando porque o método é simples, né? Tu tem um método em mente que vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, não. Vai analisar o preço e o volume, mas tu tem que ter um método claro, um operacional claro em mente. Não precisa deixar complexo como eu deixei aqui. Viu? Ó, 10 segundos pro fim.
Vela bem volumada, ela vai perder um pouco de volume no fim, o que é um indício, né? E vai fechar basicamente abaixo, quase que abaixo, né? Da máxima aqui, ó. Pronto, 37K, tá? 37K, ou seja, família, fechei aqui 47K na conta real, beleza? Gosto sempre de provar, né? Antes, família, eu botava sempre uma tarjinha preta em cima do saldo. Mas, porra, o pessoal não curte, né? Percebi que o pessoal não curte, apesar de eu não achar bacana ficar mostrando o saldo em conta, ficar mostrando o saque, pô, ostentar resultado, certo? A gente tá aqui para ostentar conhecimento que te faça ir pra frente, ficar mostrando o meu saldo na conta, o que eu tenho ali no meu Nubank, os carros que eu tenho, porra, não muda nada. Talvez te inspira, né? Serve de inspiração, mas não muda nada, por isso que eu tô um pouco contra a minha filosofia de ficar mostrando, né, o saldo ali, mas o pessoal em OB, velho, bate muito nessa tecla. Se tu ensina, leciona, né, sobre estratégias, análise técnica, né, em outros mercados o pessoal não fica falando isso, né, então mini índice, mini dólar, mostra o que tu tem em conta, mostra, sei lá, não, mas OB é essa ostentação, né, quem mostra saque de 200 mil é o fodão, é o cara que tem consistência, no fim esse cara vai lá e te empurra um curso no Toba aí de 4 mil, 5 mil, te ensinando nada, te ensinando a perder dinheiro. Então, saldo em conta, né, que mostra aqui na conta, na corretora, não é sinônimo de consistência, muito pelo contrário. Mas vamos mostrar, né? O pessoal não fica batendo nessa tecla de que, pô, JR opera a conta demo, simulação. E nada, família, eu sou um dos únicos que traz um conteúdo de ponta aqui no YouTube e que é consistente. Me arrisco a dizer que, pô, é um dos que mais lucra no mercado de opções binárias hoje em dia aqui no YouTube, que produz conteúdo, obviamente. Certo? Tem outros aí que, porra, nem aparecem, que eu conheço, que lucram bem mais que eu em opções binárias. Quero trazer para umas lives aí. O pessoal que nem bota a cara aí ensinando. Mas a maioria, família, que fica ostentando, né, saque, porra, rentabiliza menos que eu, viu? Mensalmente. Então, me arrisco a dizer que lucro muito, tá, em relação a esses picareta aí que te ensinam a perder dinheiro e ficam ostentando, né, bens materiais, dinheiro ao invés de conhecimento, certo? Tem uma consistência bem bacana no mercado de OB. Beleza, família? Isso não é pra me achar, tá? Isso não é pra me achar. É só pra tu tentar, pô, o pessoal que tá mais cego aí, né? Fica acreditando nessa ladainha. Muitos manipulam o resultado. Muitos, por exemplo, depositam na corretora só pra sacar. Então, vou depositar 200 mil, que eu ganhei, por exemplo, com sala de sinais enganando a galera. Outra coisa é outro golpe. Sala de sinais, tá? Cuidado. Então, ganhei dinheiro ali, 200 mil com sala de sinais, né? Vou depositar isso ali na Cutex e eu faço um saque e mostro lá no Instagram. Cuidado, família. Então aí, ó, o tradezinho finalizou, tá? Então agora, apesar de ser contra não, né? Mas não fazia muito parte da filosofia, né? Enfim, vamos mostrar ali, né? Para o pessoal parar com essa birra e perceber que, pô, o JR opera de maneira profissional, é um dos mais fodas aí do mercado. Não tô aqui para pagar de desumilde, não. É a real, tá? O crescimento do canal é prova disso, né, família? Pô, menos de um mês, monstruoso a quantidade de pessoas aí que engajaram com o nosso conteúdo, estão lucrando com o nosso conteúdo, estratégias profissionais, técnicas profissionais, para operar como grandes bancos, grandes corretores. Então, até desafiei já essa molecada aí, lembrando, não estou falando de idade, sim de mentalidade, que fala que lucra mais aí em OB que todo mundo, já desafiei. A gente, por exemplo, operar durante um mês ao vivo, ou eu mostrar as minhas boletas, os meus lucros mensais. E eu falei ali também da molecada que fatura pra caramba e nem aparece, né? Então tem gente que, lucra mais que eu aí, é mais consistente que eu, mais rentável. Quero até trazer aí para eventos, né, ao vivo que eu faço aí no canal. Fica o convite para se inscrever, viu? Mas quero trazer. Alguns, por exemplo, participaram de treinamentos que eu lecionei no passado. Um deles é o Bruno, de um treinamento presencial que eu fiz em São Paulo. Eu fui lá em São Paulo, presencial, com um quadro, ele estava na sala. Então, presencial o negócio, um negócio sério, uma formação sobre trading, uma formação profissional de verdade, viu, família? Não esse conto de fadas aí, de cursinho que te faz perder dinheiro. Não, uma formação, do zero ao absoluto avançado, né? Até tu ter ali a consistência. Mas, enfim, o Bruno é um dos... até se o Bruno estiver vendo esse vídeo aí, eu não sei se ele está acompanhando o conteúdo do canal, mas às vezes eu vejo ele dar um salve lá no Instagram, tá faturando não, lucrando, né? Faturamento é diferente de lucro. Mas está lucrando mais do que eu, nem bota a cara, então opera realmente de forma consistente. Certo, família? Então espero que vocês tenham curtido. Lembrando, não busca muitos tradings, viu? Não busca ficar, variando demais a estratégia. Arroz com feijão funciona.
E a média de 20 é uma ótima média aí para tu operar tendência, certo? Ela acompanha muito os movimentos. E lembrando que tu tem que olhar o histórico, né, família? Olhar o que está acontecendo no passado, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui o gráfico ele tá derretendo e não tá buscando o pullback na média de 20, né? Tá derretendo com força pra caramba, tá bem angulado, quase que reto isso daqui. Ele não tá dando pullback na média de 20, né? Ó, a média de 20 é amarela, não tá. Ele tá respeitando ela sim, trabalhando somente abaixo dela sim, mas não tá dando pullback nela. Tá dando pullback de uma vela aqui que a gente chama de gift. Então tu tem que querer, cara. Quando eu queria mais ou menos prosperar operando opções binárias, eu não saía do lugar. Eu tratava isso daqui como jogo, como roleta. Agora, quando eu comecei a entender que, porra, eu quero viver disso daqui, certo? Comecei a profissionalizar a minha forma de operar, não operar como uma criança, fazer o que tem que ser feito, o jogo virou e vai virando aos poucos pra tu aí, membro da nossa família, da nossa revolução. Simbora, deixa o teu comentário pra ajudar no engajamento. Também, porra, dúvidas, temas que tu quer ver aqui no canal ainda. Lembrando, esse vídeo possivelmente está saindo numa terça-feira. Toda terça-feira, família, tu que é novo e não conhecia aqui o conteúdo do canal, eu entro ao vivo, viu? Para trazer um conteúdo, porra, fora da curva, que eu tirei diretamente do campo de batalha. Muitas visões que eu trago de outros mercados para profissionalizar cada vez mais o mercado de OB. Toda terça às 8 da noite eu entro ao vivo aqui no canal. Fica o convite, se tu estiver vendo esse vídeo numa terça, às 8 da noite aí eu tô ao vivo. Beleza? E os conteúdos desses eventos que ocorrem toda terça às 8 ficam gravados, viu? Aqui no canal para tu poder assistir posteriormente, caso tu esteja trampando no momento ou fazendo outra coisa aí. Beleza, família? Então toda terça às 8 e é só o começo da nossa revolução. Deixa aí nos comentários a tua opinião, tá? Talvez a tua jornada como trader. Pô, essa semana eu fechei no positivo, no negativo. Bora trocar essa ideia, tá? E muitos aí comentários viram tema de vídeo, viu, família? Então se tu tem alguma dúvida, sugestão, comenta também. Comenta só para ajudar também. Curtir esse vídeo já ajuda no engajamento aí. Não esquece do like, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, viu, família? Simbora operar opções binárias de maneira realmente profissional, de maneira realmente embasada, para tu ter resultados aí cada vez mais crescentes, né? Crescendo cada vez mais os teus resultados, como eu venho fazendo ao longo dos meus 7 anos aí. Lembrando, nem sempre foi tudo rosas, né? Já capotei muito, já me senti incapaz, pensando que o mercado não era para mim, mas eu não desisti. Para quem não desiste de opções binárias, o único fim é a prosperidade financeira. Tamo junto, família. É só o começo da nossa revolução. Um abraço, hasta la vista, investidor.